Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade no nosso treinamento, hoje vamos inserir os endereços IPs no roteador e nos computadores. Para isso, precisamos de realizar a configuração básica nos roteadores. Caso você não domine essa habilidade ainda, assista o nosso primeiro treinamento. Lembrando que o cenário do treinamento que será realizado agora já está disponível no YouTube. Para receber os próximos treinamentos, ative a notificação. Não esqueça de deixar seu like no final do vídeo. E para iniciar, então, vamos para a nossa área de trabalho. Já estamos na nossa área de trabalho. No vídeo anterior a esse, nós montamos a nossa rede física, colocamos os cabos e definimos as redes, os endereços de rede. Esse treinamento, conforme a instrução no início, nós vamos fazer toda a configuração dessa rede, onde vamos inserir os endereços IPs desta rede, da rede 192.168.1.0, vamos definir os endereços IPs da rede 192.168.2.0 e definir os endereços IPs da rede 192.168.3.0. Para facilitar a visualização do cenário, eu vou acessar o bloco de texto do packet, onde eu vou inserir os endereços IPs agora. Os de rede eu já tenho. Então, eu tenho uma conexão na minha primeira rede aqui que conecta a Gigabit Ethernet do roteador até o PC. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o primeiro endereço IP no roteador. Então, o endereço vai ser 192.168.1.1. E o próximo salto, o próximo endereço, vai ser o endereço do PC, que vai ficar 192.168.1.2. Então está aqui o endereço do PC e o endereço do roteador. Isso é para fazer a ligação giga entre o roteador e o computador. Vou definir o endereço entre a comunicação de R1 e R2. O endereço IP de R1 vai ser 192.168.2.1 e o endereço de R2 192.168.2.2, o próximo salto. E agora a nossa terceira e última rede. Definindo o endereço de R2 para o PC da giga de R2, 192.168.3.1 e o endereço do PC, que é conectado a R2, 192.168.3.2, que é o próximo salto. Uma informação pertinente é que essa rede é uma rede bem simples. Eu poderia deixar essa rede aqui, aplicar o VLSM, em vez de utilizar o /24, utilizar o /30. Por que eu faria isso? Na realidade, é que com o /24, eu posso configurar até 254 endereços válidos aqui. E eu não tenho essa necessidade. Como eu só preciso de um endereço IP numa borda e um endereço IP na outra, eu preciso de 2 endereços válidos apenas. Não tenho por que eu deixar 254 endereços aqui nessa região. Então o /30, aplicando o VLSM e utilizando o /30, ele me deixaria apenas 2 endereços IPs aqui. Por enquanto, a rede que nós vamos utilizar serão todas na /24, todas na classe C, para facilitar o entendimento. Mais para frente, nós vamos começar a aplicar o VLSM e subdividir essa rede, subnetar a rede. Então vamos entrar em R1 para iniciar a configuração dos endereços IPs. O primeiro endereço que eu vou configurar é a Gigabit que liga o roteador R1 no PC. Então, vou entrar com o comando interface Gigabit 0/0, que foi a interface que nós ligamos o computador, que ligamos o PC.
automaticamente o meu prompt já modifica. E o que eu vou fazer agora? É inserir um comando para adicionar o endereço IP. IP address, coloco IP 192.168.1.1, que foi o IP que nós definimos, ó. Foi o IP que nós definimos. E a máscara 255.255.255.0. Maravilha, a interface já aceitou o endereço. E o que eu preciso fazer agora? Observa que eu estou com as conexões desligadas. Na realidade, o PC ele mantém a placa de rede ativa. Porém, o roteador ele vem com a placa de rede desativada, tanto a placa de rede quanto a placa serial. Então eu tenho que ativar essas placas. Qual o comando para ativar? A placa ela vem em estado shutdown. Então eu vou ter que dar um no shutdown. Pronto. Ativei a placa. Observa que a cor aqui da conexão do cabo alterou. De vermelho já está verde. E a mensagem que ele me dá, ó, link state to up. Ou seja, minha placa ela subiu. O IP da giga de R1 já está configurado e funcionando. Com a interface gigabit configurada, o que nós vamos configurar agora? A interface serial. Então, comandinho interface serial 0/0/0, que foi a interface que configuramos no treinamento anterior. Agora é só adicionar o IP. IP address 192.168.2.1 e a máscara. E eu vou dar o comando no shutdown também para ativar a placa serial. No shutdown. Só que observa o que vai acontecer. Ele vai me dar uma mensagem dizendo que a minha placa ela está em estado down. Ó. Por quê? Essa placa só é ativa propriamente. Na realidade, nós já ativamos essa placa está ativa. Mas ela só vai acender, ela vai entrar em funcionamento quando eu ativar essa outra ponta, essa outra borda. Vamos dar continuidade então. Vamos para R2 para iniciar a configuração dos IPs. O primeiro endereço que eu vou configurar é o endereço da comunicação entre as seriais. Deixa eu entrar no Configure Terminal. Interface serial 0/0/0. Eu entrei na interface. E agora eu vou adicionar o IP de R2, da serial de R2. Lembrando que, quando nós montamos esse cenário, foram essas as seriais que foram implantadas. IP address 192.168.2.2. E a máscara 255.255.255.0. E o que eu preciso fazer? A placa serial ela vem em estado shutdown, conforme comentado anteriormente. Então eu preciso ativar essa placa nesse módulo de R2. Só executar o comando no shutdown e dar um enter. Pronto! A mensagem que eu tenho de retorno que a placa ela está funcionando. Change state to up. As luzes das placas elas estão acesas e já estou tendo comunicação entre a serial. Para concluir essa parte do cenário, eu preciso inserir o IP que liga a Gigabit Ethernet
no computador. Vamos lá para a interface. Interface giga 0/0. IP address. Lembrando que o endereço IP é o endereço da terceira rede. 192.168.3.1. E a máscara 255.255.255.0. E o que eu preciso fazer para concluir? A minha giga está em estado down. Eu preciso dar um up nela. Então, no shutdown. Pronto, ativei a minha placa de rede Gigabit Ethernet do roteador. E agora, para concluir, só adicionar os IPs nos PCs. Então eu vou lá para o PC que está conectado em R1 e iniciar a configuração dele. Só chegar no PC, dar um clique sobre ele e já vai abrir o painel de controle do meu computador, do meu PC. Que guia que eu vou trabalhar? Na desktop. Então vou clicar em desktop, IP configuration, e aí eu vou adicionar o IP. O IP do nosso PC é 192.168.1.2. 192.168.1.2. A máscara é 255.255.255.0, conforme foi passado anteriormente. E o que eu vou colocar? Eu vou colocar um gateway. Vou deixar já o gateway pré-definido. O gateway é a minha entrada da rede. Seria o IP do meu roteador. 192.168.1.1. E a entrada e saída para a rede externa. Então, eu já vou deixar o gateway configurado. Fecho o PC de R1 e vou lá no PC de R2. Vou fazer a mesma coisa em PC de R2. Clico em desktop. Está aqui o endereço do PC conectado a R2. Vou em IP configuration e só colocar o IP 192.168.3.2. A máscara já é padrão, /24, 255.255.255.0, classe C. O nosso endereço é classe C. E o gateway, que é a saída da minha rede, 192.168.3.1, ou seja, o endereço da minha Gigabit Ethernet de R2. Configurei os dois PCs, configurei os dois roteadores e essa rede já está funcionando. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Segue a gente no canal para vocês receberem os próximos treinamentos. Um abraço, obrigado, tchau!